Seja bem-vinda à aula 10 princípios para você viver um estilo de vida saudável. Vou apresentar hoje um guia com ideias e conceitos para você desenvolver um estilo de vida mais saudável, para você marcar pontos a favor dos seus resultados e pensar numa vida mais leve, numa vida mais duradoura e consistente. Antes da gente continuar, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Daniele Carvalho, eu sou formada em Educação Física, mesmo sendo da área da saúde, da área fitness, eu passei por um período em que eu me distanciei do conceito de vida saudável e com isso eu era uma pessoa sedentária, eu me alimentava mal, vivia sob muito estresse, muita pressão e engordei bastante. Mas alguns anos atrás, uma revolução aconteceu, várias chaves mudaram e eu consegui emagrecer mais de 20 quilos, mudando algumas maneiras de agir, de pensar, mudando o meu comportamento. Essa transformação me fez olhar para o comportamento, para a área do emagrecimento comportamental e me fez ter interesse em estudar mais sobre isso. Fui em busca dessas informações, de formações, e formei terapeuta de emagrecimento comportamental e analista de perfil de emagrecimento. Associados à minha área técnica, ao meu conhecimento técnico, eu consigo levar esse conhecimento para muito mais mulheres, porque esse é o meu público. Eu falo com mulheres, é claro que os meus conceitos também são aplicáveis na vida dos homens, na vida da família. Agora, sem mais delongas, porque eu não quero que essa aula seja muito grande, muito extensa, eu quero que você pegue todas as minhas ideias e tente aplicar, e tente olhar para a sua vida e replicar tudo que eu falar, os meus exemplos, os exemplos que eu trouxer, para que fique algo mesmo factível. Por isso eu já vou te dar até uma orientação. Pega uma caneta, um papel e vá anotando as principais ideias. Porque quando a gente faz esse exercício de escrever, não é só para ter trabalho, não. É a gente trazer algo que a gente pensa, raciocina, mas não materializa, só vem ideias na cabeça. Esse exercício da escrita é muito bacana e é algo que, se você não pratica, começa a fazer. Começa a escrever ideias, sensações que você às vezes tem e passam desapercebidas e você não dá muita importância. Começa a fazer isso. Deixa eu te falar uma outra coisa. Estou olhando para baixo em alguns momentos porque eu fiz um roteiro para não me perder nas informações e nas ideias e não deixar de passar alguma coisa que eu elaborei para a nossa aula. Vamos começar? Primeiro princípio, ter a mente aberta. O que significa isso? Muitas mulheres, muitas pessoas que conversam comigo, que eu troco ideias sobre estilo de vida, eu percebo que elas estão presas a um modo de pensar. Então muitas falam às vezes que para se alimentar de forma saudável é muito caro, que exercício só funciona se for na academia, que custa caro ser uma pessoa saudável. E esse modo de pensar é um modo de pensar que está engessado somente naquela bolha. Eu, quando falo inteiramente aberta, é justamente você furar essa bolha e permitir que o que o outro tem para falar chegue até você. É sair desse papel de vítima, onde você fala assim: ah, mas eu não consigo fazer porque eu trabalho o dia inteiro. Ah, é que eu não tenho tempo para eu cuidar de mim mesma. Ah, é que é muito difícil, eu não gosto muito de me exercitar. Então você tá sempre assumindo um papel de a coitada. Funciona pra ela porque ela tem ajuda, porque ela não trabalha, porque ela é mais jovem. Mas não funciona pra mim, porque, puxa, a vida é muito dura comigo. E tudo bem, cada uma de nós temos a nossa história, realmente a vida é dura, mais dura pra algumas do que pra outras. Mas se fazer de vítima não vai te ajudar. Ou então, aquele outro papel que muitas assumem, é da reclamona. Ah, mas é que eu não tenho muito tempo, eu trabalho fora, isso não é importante. Ai, mas eu vou perder tempo em ficar... Ai, é um saco ter que ficar planejando o que eu vou comer. Ai, mas é que fazer exercício, nossa, transpirar, eu me canso, detesto o suor. Ai, mas é que eu odeio o coração batendo forte. Eu já ouvi de tudo. Esse papel da reclamona e esse papel da vítima não vão te ajudar. Essa mentalidade que você está ali dentro da bolha não vai te ajudar.
Permita que o que está fora entre, se desfaça aos poucos dessa mente mais fechada. E tenta ouvir as histórias, tenta ouvir, deixar os conhecimentos chegarem até você. Fazer as perguntas certas para você encontrar essas respostas, onde você aceita o novo, né? Por que eu estou nessa condição? O que eu posso fazer para melhorar? Ok, eu trabalho o dia todo. E em que momento eu consigo ter um tempo só pra mim? Se eu não consigo fazer as minhas refeições, eu mesma preparar, ok, mas eu preciso comer num restaurante que a comida é mais carregada? O que eu posso fazer para melhorar essa condição? Então fazer as perguntas certas e tá com a mente mais aberta para receber o novo na sua vida. Não se fechar, eu não gosto de fazer exercício. Isso é mentalidade fechada. Abra sua mente, experimente outras modalidades. Você foi lá, fez musculação na academia e já taxou o exercício como algo monstruoso. Puxa, mas tem tantas outras modalidades, será que nenhuma vai se adaptar ao seu estilo de ser, de viver? Mentalidade aberta é o primeiro princípio para você desenvolver um estilo de vida saudável. Vamos para o segundo? Inspire-se. O que significa essa palavra inspire-se, inspirar-se? Vem de uma linha eu esqueci, semântica, acho que é esse o nome, de significados, em que quer dizer imitar, guiar, trazer para dentro. Quando a gente pensa em inspirar, a gente pensa também na questão da inspiração, da respiração, onde você puxa o ar pelo nariz e enche o pulmão, ou seja, você está se abastecendo, você está colocando dentro de você algo que está fora. Então a inspiração é justamente você olhar algo fora, histórias de vida, feitos realizados por pessoas que você conhece ou que chegam até você e que você pensa, puxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Essa inspiração benéfica, onde você compara, né? Nossa, ela consegue, ela é mãe também, eu também sou mãe. Nossa, ela trabalha fora e eu também trabalho fora. Ela conseguiu, ela faz exercício, isso eu posso fazer. Ela parou de, ela come, ela não parou de comer, ela come salada, mas ela também come uma comida mais, sei lá, mais carregadinha no final de semana. Opa, isso eu também quero fazer. Ou seja, olhar histórias parecidas com a sua, estilos de vida parecidos com o seu e se inspirar, se espelhar de uma forma saudável. Por quê? Quando a gente enxerga que alguém fez, deixa de ser impossível. E quando deixa de ser impossível para o outro, passa a ser possível para mim também. Se ela conseguiu, eu também consigo. Tudo bem. Vamos pensar que a inspiração tem que ser pessoas que têm uma vida parecida com a sua. Você tem que olhar para casos e pessoas que tenham semelhanças com você, senão fica muito irreal e aí você desiste e volta a assumir o papel da vítima, da reclamona. Isso a gente não quer que aconteça. Olha a sua volta, busque referências semelhantes à sua. Terceiro princípio: entenda o estilo de vida saudável e construa o seu. O que eu quero dizer com isso? Um estilo de vida saudável, primeiro ele tem que fazer sentido pra você. Não adianta eu chegar pra você e falar: você tem que beber 3 litros de água e fazer exercício e dormir cedo, acordar cedo, tomar banho gelado, tomar água quente e, nossa, encher você com um turbilhão de informações de que é estilo saudável e você pensar: mas isso não se aplica na minha vida. Acordar às 5 horas da manhã, por exemplo, eu não consigo porque eu trabalho de madrugada. Então, entender um conceito de estilo de vida saudável dentro das suas condições é importante, para você não cair no lance de uma comparação irreal, que não vai acontecer. E aí sim, você entender o seu estilo de vida saudável, você idealizar a sua vida, idealizar como você quer que a sua vida seja dentro deste perfil saudável, entende? Se você quer fazer exercícios, em que momento você gostaria que os exercícios acontecessem na sua vida? Como você quer que sejam suas refeições, do café da manhã, do almoço, dos lanches? Como você gostaria que fosse?
Como é o seu hábito de uso de telas, de celular? Você gostaria de passar menos tempo no celular? Ou seja, esse desenho, e aí que entra o exercício de você escrever. O que é que você quer mudar, o que você quer incluir, o que você gostaria de tirar. Ter clareza sobre isso vai transformar esse processo um pouquinho mais palpável. Quando a gente fala assim, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar meus hábitos. Quais? E por onde você vai começar? Por todos ao mesmo tempo? Quando a gente vai construir uma casa, a gente não consegue, a gente não começa construindo ela toda de uma vez, não é mesmo? Não é feita a base, depois vai subindo ali as paredes e depois chega no teto e depois no telhado e aí vem o acabamento. Mesma coisa, não vá querer sair fazendo reforma geral. Tenha esse olhar de entender o que é um estilo de vida saudável e construa o seu. O que é possível para você fazer. Vamos para o nosso quarto princípio. E agora essa é uma conversa que separa as meninas das mulheres. Porque nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é onde eu dou alguns puxões de orelhas. Veja bem, se hoje você está num estilo de vida que você não considera saudável, não considera o que você gostaria de estar vivendo, se você está com sobrepeso, se você é fumante ou vive sob muito estresse, se você está numa condição que não era aquela que você deseja estar, pare e reflete um pouquinho. Como que você chegou até aí? Esse peso você não ganhou da noite pro dia. Você foi fazendo algumas escolhas que te trouxeram até este lugarzinho que você tá. E também não vamos assumir papel de vítima e nem de aquela que se culpa. Então, eu não tô falando isso também para gerar esse sentimento em você. Ah, coitadinha, ou ai meu Deus, ela é muito má com ela mesma. Não quero que você se culpe, muito menos se vitimize. Esse é um papo para você abrir os olhos e entender que se você chegou aqui, quem é que vai fazer você sair daqui? Sou eu? Me dá, assina aí. É só você assinar? Pode assinar o papel que eu vou aí. E eu faço você sair daqui. Só que não adianta eu ir aí, eu te pegar na mão, eu dar o exercício pra você, eu fazer o plano, eu ir na sua casa. Não adianta. Se você não quiser. Você tem que querer sair daqui e vir pra cá. Assumir um outro papel da pessoa que toma as rédeas da sua vida, que é protagonista. E não a que é vítima. A que tá com a mente fechada. Vocês estão vendo como esses princípios eles vão se entrelaçando, eles vão se costurando um dentro do outro? Mentalidade fechada, eu não estou aberta às mudanças, eu não entendo o que é um conceito de rotina, de vida saudável para mim, eu não tenho inspirações, eu não busco olhar referências, e aí eu fico totalmente perdida, e eu não sou responsável, eu nem enxergo, talvez você nem tenha parado para pensar nisso. Se você tá aqui, não se culpe, ok? Olha bem nos meus olhos. Não se culpe, não seja vítima. Olha pra sua vida e fala, eu estou aqui, estou 10 quilos acima do meu peso e quem é que vai me fazer sair daqui? É você mesmo. E aí é hora de você respira. Mulheres vão, arregaçam as mangas e fazem o que precisa ser feito. Vamos para o quinto princípio, que é a congruência. E o que significa essa tal congruência? É a harmonia. É fazer o que eu falo. Se eu falo que vou me alimentar melhor, mas só fico mandando ver na fritura, comendo, pedindo iFood, pedindo restaurantes com comidas carregadas. Eu falo que quero comer mais saudável, mas eu estou fazendo outra coisa. Se eu falo que vou passar menos tempo no celular, mas não consigo nem ter um timer de controle de tempo, então pensar, você já desenhou aquele exercício anterior do princípio onde eu falo pra você, escreve o que você acha que é uma vida saudável, o que cabe pra você fazer, o que é possível você fazer. E aí você, agora eu já entendi que isso é ser saudável, isso funciona, vai funcionar pra mim. Mas você fala uma coisa, mas faz outra. Você sente, fala. Tem que condizer, tem que agir em direção a isso. Isso não é só pra treinos, né? Você falou que você vai treinar de segunda a sexta, mas você
não acorda cedo, ou você não se organiza para fazer depois do trabalho. Isso não é só pro treino, isso é pra vida. É você viver o que você fala. Isso é pros seus filhos, pra educação dos seus filhos. Sabe aquela coisa do, olha, se você não guardar os brinquedos, você não vai, sei lá, passear, não vai brincar no parque. Isso, eu não vou falar de educação positiva, porque pode ter alguém que é especialista na área. Aqui eu tô dando só um exemplo que faz parte da minha rotina e pode fazer parte da rotina de muitas mães. E aí você fala uma coisa pro seu filho, ele não guarda os brinquedos, mas você leva ele lá no parque. E aí, não é incoerente? Pô, mas você falou que você não ia levar se ele não guardasse. Pronto, ele já aprendeu que você vai... Você pode falar ABC que você perde ele perdeu a confiança na sua palavra. Eu tô querendo trazer esse exemplo pra você. Você fala que vai fazer uma coisa na sua vida, mas faz outra. E não faz aquilo que você se predispôs. Vamos parar para pensar e trazer essa questão para a razão. Deixa de ser emotiva e ficar choramingando pelos cantos. E racionaliza. Falou, faça. Seja congruente com o estilo de vida que você quer construir. Sexto princípio. Reconheça que existem pontos cegos nesse processo de um novo estilo de vida, de mudanças. Como assim pontos cegos? Algumas situações elas só vão surgir no decorrer do processo e você só vai saber como lidar com elas quando você estiver vivenciando. Vou dar um exemplo. Você se dispôs a fazer seus treinos logo no final do dia quando você chega do trabalho. Só que por N razões esses treinos não estão acontecendo. Seja por conta do atraso na saída do trabalho, por conta de chuva que cai ou porque você chega muito cansada. Isso não tá funcionando pra você. E aí, você não sabia que isso poderia acontecer porque é um ponto cego. Você só vai enxergar quando você estiver vivenciando. E aí, o que você precisa estar? Aberta para flexibilizar. Se você já testou que treinar no final do dia não deu certo, e é importante para você incluir os treinos na sua rotina, o que você vai precisar fazer? O que você vai precisar ajustar? Treinar logo de manhã, abrir algumas exceções, treinar nos finais de semana, estar aberta a flexibilizar, porque no processo essas coisas, essas demandas vão surgindo e é onde você vai ajustar. Não existe nada perfeito, porque às vezes a gente olha lá a mudança de vida da pessoa, da Dani. Nossa, a Dani emagreceu 20 quilos, a vida dela é perfeita. Mas você não sabe, você olhando assim, você já vê o todo, você vê a transformação. Mas você não sabe por todos os percalços que a Dani passou, por todas as dificuldades, por todos os ajustes que ela teve que fazer, por todas as flexibilizações. Porque eu só precisei fazer isso quando eu vivi o processo. E as flexibilizações que eu fiz, talvez nem sempre vão ser as mesmas que você fez. Então, olhar para isso e ser... você entender que não existe um momento perfeito para que as coisas aconteçam. Elas não têm que ser perfeitas, porque isso é uma outra coisa que a gente vai falar também. Esperar condições perfeitas para acontecer, isso mina também o processo da mudança. Esses pontos cegos, coisas que você não sabe pelas quais você vai passar, elas vão surgir, esses pontos cegos, eles vão surgir durante essa vivência. E você tem que estar aberta aos pequenos ajustes, às flexibilizações. E não jogar tudo pro alto. Eu não consigo treinar no final do dia, então não vou treinar mais. Existe sim a possibilidade de você fazer pequenos ajustes. Partes dessa nova vida você ainda não conhece. Precisa passar por elas. E estar com a mente aberta. Olha a costura dos princípios. No sétimo princípio, eu vou falar sobre algo que eu comecei a falar no princípio anterior. Dê adeus ao perfeccionismo. Esse tal perfeccionismo ele atrapalha muito em várias áreas da nossa vida. Então, quando a gente idealiza demais os momentos, se você ficou lá desenhando uma rotina perfeita, eu quero acordar, tomar a brisa da manhã e colocar os pés no chão, mas a sua vida hoje é um pouco mais agitada e você não consegue ter essa sequência, e você idealiza que isso é uma rotina perfeita para você, e se não for assim, você não vai viver nada, você não quer nem mudar, não vem nem falar
de hábitos saudáveis que você não quer nem pau. Esse perfeccionismo não existe. Quem não quer acordar e tá de cara pro mar e já ir fazer um mergulho? Ou então, para algumas é a cachoeira, para outras é pisar na grama, ou só tomar um sol. Enfim, cada uma vai ter a sua idealização de um início do dia perfeito. E se não for assim, então também já jogo tudo pro alto. Aí esse perfeccionismo te sabota, esse perfeccionismo te atrapalha e é onde você começa a agir de forma emotiva e impulsiva, que é onde você fala, ai, não é perfeito como eu queria, então tchau, adeus, vida saudável. Pensa um pouquinho a respeito dessa idealização que você tá fazendo, que é o momento perfeito, ele nunca vai acontecer. Ai, só vou começar a treinar a hora que eu tiver 15 conjuntos combinando. Eu só vou começar a treinar na hora que eu já comprar os pezinhos de academia e os elásticos, se tiver. Não espera isso. Se você já teve já passou por um processo em que você decidiu fazer suas mudanças e quer começar a se exercitar, isso estou usando como um exemplo, pode servir para outras questões da sua vida. Aplica, já começa com o que você tem. Faça hoje, com as condições que você tem, o melhor que você puder. Porque senão, isso nunca vai sair do papel. Nunca vai acontecer. E entenda que, para nós mulheres que somos multitarefas, multipotenciais, multitudo, a gente vive num equilíbrio de pratos, sabe aqueles equilibristas? Então, a gente vive nesse equilíbrio. Então, não é o prato do filho que tem que estudar, da filha que tem que ir pra dança, do cabelo bonito que tem que ficar, não sei o que, blá, blá, enfim. Cada uma tem os seus pratos para equilibrar. Uma hora, a gente dá mais atenção para um prato e os outros. A gente tem que escolher. Né? Você vai escolher o quê? Ser refém da sua casa, de limpar a casa todos os dias, ou cuidar um pouquinho de você, tirar um tempinho pra você se cuidar. Você vai ser refém de ficar o tempo inteiro lá no celular se comparando com a vida da outra, da vizinha, das influenciadoras, ou você vai viver a sua própria vida sem esperar um momento perfeito? Se permitir, flexibilizar, passar pelo processo, curtir cada processo, sem ser uma pessoa que está refém do perfeccionismo. Isso serve pra mim. Eu sei, aqui vos fala uma pessoa que é extremamente perfeccionista e que está aprendendo a equilibrar esses pratos, porque eu já vi que eu não dou conta de tudo. Eu já entendi que eu não dou conta de tudo, eu não preciso dar conta de tudo. Tem hora que é angustiante, tem hora que é angustiante. E tá, eu choro, eu fico com raiva, eu extravaso, mas eu volto pra esse meu modo de pensar. Não adianta eu querer ter tudo perfeito sob controle, não dá. Escolha quais são os pratos que você vai equilibrar e seja tolerante com você, não se cobre tanto, não espere esse momento perfeito. Vamos falar sobre o 8º princípio. E depois só faltam mais 2. Considere os seus momentos de vida. Qual é o seu contexto? Vamos analisar? Você tem filhos? Você trabalha fora? Você trabalha em que período do dia? Você tem ajuda em casa? Você é casada? Você é solteira? Considere, olhe para a sua vida. Analise o seu contexto. E aí sim, você já precisa se dedicar um pouquinho ao planejamento. Pensando nesse contexto, reserve um dia da semana para você planejar. Vai ter treino na sua semana? Quantos treinos você vai fazer? Que horas esses treinos vão acontecer? Se não houver um mínimo, um pouquinho de previsibilidade, você corre um sério risco de agir na impulsividade. Deixa a emoção falar e joga a toalha no chão. Quando você para um pouquinho e antecipa levemente, porque a gente tem que entender que nem tudo está sob controle. Mas se você pega a sua agenda, seu planner, seu papel, onde quer que você pense em planejar e coloca que você vai treinar 3 vezes na semana, no final do dia, 6 horas da tarde, mas você se lembrou que naquele dia, na quarta-feira, que você colocou que o treino vai ser às 18 horas, você vai ter uma reunião de trabalho, ou você tem uma consulta médica, ou você, sei lá, algum compromisso. O que você vai fazer com o seu treino? Vai pular ele? Simplesmente? Então essa antecipação, ela é saudável para que você faça os ajustes necessários nesse dia. Ou você vai treinar pela manhã, ou você vai
É possível você treinar logo que você chega do trabalho? Ok, você vai treinar logo que você chegar do trabalho. Logo que você chegar do seu compromisso. Ou você vai... Ah, mas a quarta era dia de treino. Mas na quinta não tem nenhum compromisso. Você vai treinar na quinta. Seja tolerante com você, mas também um barco sem direção, ele vai para qualquer lado, ele vai para qualquer lugar. Você precisa ter esses ajustes de contexto, contextualizar e se antecipar, para que você não haja na impulsão. E essa organização te ajude, te facilite. Isso é um exemplo do treino, mas tem N coisas que você pode pensar em questões de contexto, seja a refeição, seja a hora de sono, é olhar para a sua vida. Esse nono princípio tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você também, e que muitas vezes pode ser um dos pontos cegos que você nem imagina que vai se deparar nessa nova construção de um estilo de vida saudável. Se aprofunde em você. Se quiser, anota essa frase, porque ela é muito potente. Se aprofunde em você. O que você gosta de fazer? O que é importante para você? O que te deixa irritada, te deixa triste? O que você faz quando você fica irritada e triste? Você come? Você desconta na comida? Mas que tipo de comida? Qualquer uma? É doce? Então, procura observar as suas reações. E como é o seu período menstrual? Como você fica naquela TPM danada que aparece? Se conhecer é muito bacana, porque te traz um pouco mais de compreensão em alguns momentos. Não é pra você ficar passando a mãozinha na sua cabeça, tá? E ficar, não, tudo bem, vou comer um docinho aqui porque eu tô sempre irritada e o docinho vai me acalmar. Não é pra usar a comida como uma válvula de escape, mas quando você começa a enxergar que existem gatilhos que te fazem agir de determinadas formas, você consegue... Eu não digo controlar, porque eu acho que é uma palavra meio pesada, mas você consegue entender, você consegue compreender e às vezes evitar certos comportamentos. Então esse exemplo que eu dei do docinho, de atacar o docinho, de ter algo que eu preciso do doce porque ele me acalma. Mas por quê? Em que momento isso é todo disso? É sempre. As escapadas esporádicas não vão te fazer mal, mas se isso é algo constante, e se conhecer, se entender o que funciona pra você, você gosta mais de um exercício ao ar livre? Você gosta mais de exercícios em grupo? Ou você gosta de ficar ouvindo a sua música? É isso que vai te deixar mais animada? Esse conhecimento te ajuda a antecipar suas ações e você passa a agir menos na impulsividade, na reação, na emoção, no calor do momento, e racionaliza um pouco mais. Espero que tenha feito sentido para você, porque agora a gente vai pro 10º princípio, que poderia muito bem ser o primeiro princípio. Poderia ser ali o paizão de todos esses princípios que eu falei. Vamos ver se você concorda comigo. O princípio: foque no seu porquê, no seu motivo. Tenha clareza do porquê você quer fazer o que você está pensando. Ou por que você faz o que você faz. Por que se exercitar é importante? Por que comer menos fritura é importante? Por que discutir menos com as pessoas vai ser bom pra você ou não? Então, esse porquê é a motivação. Quando as pessoas falam assim, mas é que eu não sei como me sentir motivada todos os dias, eu não sei como me sentir motivada pra mim, eu não tenho motivação pra me exercitar. Essa motivação, ela não vem dali, de fora, do vizinho, ela vem daqui. E a motivação, ela realmente é algo muito complexo da gente sentir todos os dias, né? Essa motivação que as pessoas ilustram como algo soltando confetes de dentro de você. E não é assim. Pra mim, eu penso na motivação como o motivo, o porquê. É o motivo que me faz ir para a ação. É assim que eu enxergo motivação. Não como esse confete, essa purpurina, que muita gente às vezes acha que é motivação.
É o motivo para eu agir, é o porquê que eu faço o que eu faço. Por que eu vou acordar e vou sair para correr, vou sair para caminhar? Por que eu vou acordar e vou tomar um gole d'água? Por que você escova os dentes? Entende? Olha só. São ações simples que você para pra pensar. São perguntas simples que você para pra fazer. Escovar os dentes é algo tão trivial. Mas por que você escova os dentes? Você vai lá e faz só porque todo mundo falou que era pra fazer? Existe um porquê, um motivo. Você não deixa de fazer porque é importante. Mesma coisa, as outras coisas. Por que você vai beber 2 litros de água? É importante? Por que é importante pra você? Você já parou pra pensar nisso? Exercício é bom por quê? Porque a Dani fala, porque a outra pessoa fala, comer proteína é bom, porque... entende? Tem que fazer sentido pra você. Tem que fazer sentido pra você. Tem que estar dentro do seu contexto. Você tem que ser coerente, congruente com as coisas que você fala e que você faz. E você tem que pensar como é que vai ficar a sua vida quando você conquistar esse estilo de vida mais saudável. Quando você vai lá e marca um pontinho a seu favor. Quando você vai lá e cuida melhor de você mesma, do seu corpo. Quando você vai lá e faz algo que você gosta por você. Olha o pontinho que você tá marcando. Quando você acorda um pouquinho mais cedo, sem se sentir estressada, atrasada, você marca um pontinho pra você. Quando você coloca mais verde, mais colorido no seu prato, você marca um pontinho pra você. E por que isso é importante? Você quer viver mais? Você quer ter mais disposição para brincar com seus filhos? Porque você quer ter mais disposição para você enfrentar a sua jornada de trabalho? Ou você almeja feitos maiores dentro do esporte, quer correr uma meia maratona? Essa mentalidade positiva, ela vai te transformar numa pessoa que age e não uma pessoa que reclama, que se vitimiza, que fica esperando o momento certo para agir. Então tenha atitude mental positiva e pense no seu porquê, nos motivos que te levam a desenvolver e a criar um estilo de vida saudável. Se não for e não fizer sentido, se não for importante e não fizer sentido para você, eu posso falar, o Papa pode falar, o pastor pode falar, qualquer pessoa vai falar e não vai bater aqui e te impulsionar para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu acredito que esse princípio número 10, eu deixei para falar por último, mas eu acredito que ele é o manda-chuva das coisas. Nada mais vai acontecer se você não olhar para você mesma, né, pensar nos motivos que te levam a desenvolver uma vida e levar um estilo de vida mais saudável. Eu penso que esses 10 princípios são um pontapé inicial. Muitas outras demandas, porque existem pontos cegos nesses conceitos que a gente vai descobrindo conforme a gente vai conversando e refletindo sobre esse assunto. Mas um guia para você mudar as chavinhas, assim como eu, há 2 anos atrás, consegui mudar o meu estilo de vida, pode ser diferencial para você, a partir de hoje, olhar com mais foco no que é que você quer transformar na sua vida e qual o sentido que isso vai te trazer, quais os benefícios, se aprofunde em você e conte comigo nessa jornada. Afinal de contas, ter um guia, ter uma inspiração faz a diferença para você enxergar que se é possível para um, é possível para outro. E nada mais deixa de ser impossível. Quando a gente quer, deseja, sempre se respeitando, sendo tolerante com você, sem forçar demais a barra, mas olhando no olho bem firme e direto, somos mulheres e temos que ser autorresponsáveis por nossas atitudes. Vamos agir? Já pega seu caderno e anota tudo aí que você vai começar a fazer. Quando você vai começar a fazer? Hoje? Porque olha, já pra eu mesma fazer assim no contrato aí que eu faço. Se for pra tirar você, seja do sedentarismo, ou seja de um estilo de vida que não tá muito próximo de um estilo de vida saudável, vamos lá que eu te ajudo e te coloco em ação. Eu espero de coração que essa aula tenha gerado algum valor e feito sentido pra você. Eu quero que você deixe um comentário aqui, eu vou adorar saber em que ponto, em que momento da aula fez mais sentido, virou aquela chavinha, já comenta aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui abaixo o meu perfil, o link do meu perfil,
para você passar a me conhecer um pouco mais. E foi muito gostoso falar sobre esse assunto, mas a aula chegou ao final e eu espero que tenhamos a oportunidade de conversar mais sobre esse assunto. Um grande beijo e uma vida longa e muito, muito, muito saudável para você. Beijo!